E aí pessoal, aqui é o Rafael, sejam bem-vindos de volta ao Nerdicas. Nesse vídeo eu vou continuar aí a cobertura dos lançamentos da saga Guerras Secretas que a Panini está trazendo aqui pro Brasil. Vou mostrar pra vocês o título Guerras Secretas X-Men número 1, que traz a história da Era do Apocalipse. A história tá completinha aqui dentro. Essa edição, se você compra em banca, custa R$14, mas ela também está inclusa no pacote de assinatura que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Ela tem 116 páginas e papel AWC, então tá com acabamento bacana. E a lombada também, né, é canoa, não é lombada quadrada. Esse daqui é o segundo título de Guerras Secretas que a Panini está trazendo para o Brasil. É o segundo lançamento agora de julho, muito embora esteja chegando só agora nas bancas em agosto. E apresenta de cara assim, né, qual que é a nova realidade do universo Marvel após o fim da edição número 1 de Guerras Secretas. Mas mais sobre isso eu vou contar aí no vídeo, assim como o que eu achei dessa edição e muito mais. Bom pessoal, para quem não sabe, a Era do Apocalipse foi uma saga assim, famosíssima publicada pela Marvel nos anos 90, né, por volta de 1995, que envolveu não só todos os títulos do universo mutante, mas também afetou todo o restante do universo Marvel, onde a gente meio que viu uma realidade alternativa na qual o Professor Xavier tinha sido morto há muitos anos atrás. E aí meio que tudo foi alterado por conta disso, incluindo o fato de que quem dominava esse universo Marvel era o Apocalipse. Então assim, foi uma história que marcou muito porque afetou todos os títulos e apresentou versões alternativas de todos os personagens, além de apresentar novos personagens que também fizeram muito sucesso na época. E era uma saga também que meio que representava tudo que os anos 90 tinha de melhor e de pior, né? Tinha todos aqueles artistas famosos da época, por exemplo, o Madureira, tinha Chris Bachalo, tinha roteiros do Jeff Loeb, mas assim, marcou demais. E realmente, para quem lia quadrinhos naquela época, né, ver agora em banca essa edição aqui, escrita Era do Apocalipse na capa, desperta aquele fator nostalgia, que é o que na verdade todos os tie-ins de Guerras Secretas vão tentar fazer, né? Cada tie-in é meio que trazendo de volta um momento importante aí, né? Um universo alternativo do universo Marvel. E uma coisa legal é que quem é o roteirista dessa edição é um dos idealizadores da saga A Era do Apocalipse original, que é o Fabian Nicieza. Além disso, a equipe criativa inclui alguns desenhistas que eu não conhecia, mas que emulam muito bem o espírito dos artistas da época. Seja no layout, né, seja nesse visual meio brutamonte dos personagens, né, sempre assim com o dentão rangendo a mostra. O principal desenhista se chama Gerardo Sandoval, ele que ilustra as 3 primeiras edições e que define todos os layouts, né, todos os designs de personagens. Só que ele não conseguiu cumprir o prazo dele, o deadline, e foi substituído nas edições 4 e 5 por um outro desenhista que eu não conhecia também, chamado Iban Coelho. E assim, embora os desenhos deles tenham essa coisa boa de realmente evocar o espírito dos anos 90, né, no layout, eles têm uma coisa ruim, que eles também trazem um problema que era muito comum nos desenhos dos anos 90, que é uma narrativa que não é tão boa quanto esses desenhos visuais dos personagens que eles bolavam. Então assim, a narrativa dessas histórias aqui é bastante confusa. Eles focam muito assim, dar close na cara dos personagens, mas você não consegue acompanhar muito bem o que está acontecendo nas páginas, mas que é muito personagem em cena e muito personagens parecidos, cabeludos, todo mundo meio com visual doido. Então esteja preparado, porque realmente a gente vai te fazer lembrar do melhor e do pior do que tinha nos quadrinhos dos anos 90. Bom, logo no inicinho assim, da primeira página, a gente é apresentado ao contexto aqui da trama toda, que é que agora o multiverso Marvel não existe mais, foi destruído e no lugar existe o quê? Um mundo bélico. E nesse mundo bélico, cada região é como se fosse um dos antigos multiversos do multiverso Marvel. Então existe uma região que é justamente a Era do Apocalipse, e essa região tem como líder o Apocalipse, Barão Apocalipse. E a gente também fica sabendo por esse resuminho que todas essas regiões são controladas por um deus soberano, que é o Deus Destino, que é o Victor Von Doom, né, o antigo, né, Senhor Destino.
Então, assim, esse resuminho é que te joga mesmo na ideia toda das guerras secretas. Aí, fora isso, nessa trama, a gente vai acompanhar os X-Men, que aqui são liderados pelo Magneto, porque o Xavier morreu, e os X-Men estão numa situação muito complicada, porque eles já tentaram de tudo para conseguir reverter o domínio do Apocalipse, mas falharam todas as vezes, e falharam de um jeito que eles conseguiram desaprovação tanto dos humanos quanto dos mutantes que são a favor do Apocalipse. Além disso, nessa realidade, o Apocalipse preza, né, assim como na saga original, pela sobrevivência dos mais fortes, e com isso então quase todos os humanos dessa região foram exterminados, e os que não foram exterminados vivem praticamente em guetos. Aí nessa trama então a gente vai basicamente ver os X-Men meio que interagindo junto dessa comunidade humana, lutando contra o Apocalipse, mas mais precisamente assim, a gente não vê tanto o Apocalipse, vê mais quem? Os 4 cavaleiros do Apocalipse e também a Força de Elite Mutante, que são mutantes que trabalham para os Cavaleiros do Apocalipse e são liderados ninguém menos do que pelos irmãos Summers, ou seja, pelo Ciclope e pelo Destrutor. Ou seja, nessa realidade aqui, Ciclope e Destrutor estão trabalhando para o Apocalipse. Então, assim, para início da coisa toda, uma coisa que é importante entender, que eu também não sabia antes de começar a ler, que só lendo que eu fui percebendo, que assim, essa saga não é como se fosse uma continuação da Era do Apocalipse. Na verdade, é como se fosse a Era do Apocalipse remixada. Então, assim, embora por fora, né, os personagens sejam os personagens da Era do Apocalipse, aqui a gente vai ver os personagens em situações diferentes. Tem personagem que morreu na Era do Apocalipse que aqui está de volta. Tem personagem que aqui na Era do Apocalipse era bom, que aqui é vilão. Então, por exemplo, o Dentes de Sabre na Era do Apocalipse era do lado do Magneto. Aqui não, aqui ele está trabalhando pro Apocalipse. O Magneto e a Vampira tinham um relacionamento na saga original. E aqui o Magneto é casado com a Emma Frost. Ou então a participação mesmo da Vampira, que na saga original era muito grande, aqui é minúscula. Dela, da Blink, que também era uma personagem muito forte na saga, ela mal aparece nesse título. Então assim, é meio que a Era do Apocalipse remixada, misturada com essa ideia do mundo bélico, né? E com vários conceitos mesmo do universo mutante tradicional. E meio que a gente é apresentado a tudo isso de uma vez só. Então, assim, lendo essa edição inteira, esses 5 números, que você realmente vai entendendo o que tem de diferente, o que é igual ao que era antes, né, e se situando na trama. E essa trama aqui tem como pontapé inicial tanto os X-Men quanto um dos Cavaleiros do Apocalipse indo até a Terra Selvagem atrás de um mutante que, por algum motivo, eles consideram que é muito importante e que vai ser essencial aí para resolver todos os problemas, que é o Cifra. Aí meio que o Cifra é o grande narrador dessa história aqui, porque, para quem não conhece, né, o Cifra tem como poder mutante justamente meio que interpretar linguagens e traduzir ela, né, para outras coisas, né? Então aqui meio que ele está interpretando tudo que está acontecendo e traduzindo para nós, leitores. E daí para frente é uma mistureba de conceitos e a gente vai ver Apocalipse, vai ver Vírus Legado, vai ver Fênix, vai ver de tudo aqui nessa trama, tudo condensado em 5 edições, com um início, meio e fim. Aí terminando de ler então, você vai ter a história fechadinha mesmo, com um ponto final. Para entender essa história, você não precisa ter lido nem sequer a edição número 1 de Guerras Secretas, inclusive porque, convenhamos que o momento de publicação disso aqui no Brasil está errado, porque essa ideia do mundo bélico não foi apresentada ainda na saga principal. A primeira edição acaba justamente com as terras colidindo, nada foi dito de mundo bélico, então meio que isso já está estragando um pouco a edição número 2, né? Eu imaginava que isso daqui teria mais a ver talvez com o que aconteceria na edição número 1, mas não, realmente eu acho que o entendimento disso daqui talvez seja melhor até depois de ler a edição número 2, mas assim, se você não lê, que nem eu não li, porque ainda não foi publicada, dá pra entender normal. Outra coisa, essa história aqui não afeta em nada a saga Guerras Secretas. Ela é totalmente autocontida. Então assim, ela não te ajuda a entender melhor como que foi essa divisão dos mundos, não te ajuda a entender assim, como foi que o destino então escolheu o Apocalipse para ser soberano dessa região.
é uma trama fechadinha mesmo, que só tem histórias acontecendo ali dentro, sequer mostra interseção desse mundo, desse território com outros territórios. Então é uma história que, assim, se você estiver comprando a saga em banco, em vez de ter assinado e quiser pular, pode ficar tranquilo, porque não vai fazer falta nenhuma no seu entendimento aí da saga principal. Essa é uma edição que vale principalmente pelo fator nostalgia. Se você gostava da Era do Apocalipse, é legal você pegar essa edição aqui para meio que relembrar de como que era a saga, a trama lá nos anos 90. Mas agora, é uma edição boa? Não é uma edição legal. A história é muito confusa. Parece que o autor muda de ideia no meio da trama. Ela começa, que nem eu falei, com o Cifra sendo disputado pelo Cavaleiro do Apocalipse, pelos X-Men. Um monte de gente morre. Chega na metade da trama, o povo esquece do Cifra, ele vira simplesmente um narrador. Então também eles jogam um monte de situação diferente, um monte de personagem que sequer estava na Era do Apocalipse, sem explicar muito bem quem que é cada um. Por exemplo, aqui a gente vê o Dr. Nemesis, que é um personagem recente do universo mutante, como um lacaio do Fera Negro, e que aí a participação dele vai crescendo no decorrer da história. E ele não era um personagem que estava na saga original. E assim, quem não conhecia a saga original, quem não conhece o Dr. Nemesis de agora, meio que assim, não sabe quem ele é. Então assim, tem esse problema de entendimento, porque é personagem demais, sem motivações muito claras, quem é ruim, quem é bom. E o fim da trama é extremamente corrido. A participação do Apocalipse é minúscula, e quando ele participa você fica se perguntando, putz, mas como que um cara ensandecido que nem ele aparentemente se encontra conseguiu ser o soberano dessa região por tanto tempo? Ele toma uma atitude assim, estúpida. Isso gera um desencadeamento de mais coisas assim corridas. Aparece um outro vilão assim numa reviravolta que acaba sendo não sendo uma reviravolta tão grande assim. E aí eles terminam essa trama toda meio que dando uma carta assim, Deus Ex Machina, resolvendo tudo muito corrido. Eles criam muito problema para resolver em muito pouco tempo, e com um final extremamente piegas, falando de amor e sonhos. Assim, o final é muito ruim. No inicinho até você fala assim, talvez seja promissora, mas putz, o final é muito avacalhado. Então assim, não é uma trama boa de forma alguma. Eu daria aí tipo 2 estrelas em 5, grande parte pelo fator nostalgia, e também porque, queira ou não, agrega aí na leitura da saga Guerras Secretas, né? Porque aí a gente vai realmente vendo, o que aconteceu aqui nessa região, o que está acontecendo na outra região. Mas assim, não é uma edição nem que contribui para o entendimento da saga, nem que contribui assim para você falar assim, que leitura boa. Então assim, vale se você quiser ter um pouco de nostalgia e quiser ler um título mutante aí para matar a saudade da época aí dos anos 90. Bom pessoal, é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para ajudar você a decidir se quer ou não comprar essa edição. Você concorda ou não concorda com o que eu falei? Você gostou dessa edição? Se tiver opinião aí, posta aqui nos comentários pra gente poder ir conversando, né? Discutindo sobre o que aconteceu nesse título. E não deixa de deixar o seu joinha aí no vídeo também se tiver curtido. E de se inscrever no canal para ficar por dentro aí de todos os vídeos de Guerras Secretas e de outras HQs e de colecionáveis que a gente vai trazer para vocês. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.